Olá, e aí chegamos à nossa quarta e última aula desse módulo 2 sobre o poder executivo. Aqui nós vamos tratar sobre o poder executivo municipal. Para essa aula, você vai precisar do Decreto-Lei número 201 de 1967, que trata da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Então, é um decreto-lei antigo, de 67, mas ele continua valendo, tá? O objetivo da aula é identificar e compreender as competências administrativas, as prerrogativas e as responsabilidades do Poder Executivo Municipal, dos prefeitos. O município é um ente federativo previsto na Constituição Federal, como os demais. Essa previsão está lá no artigo 1º, no artigo 18, no artigo 29, 30 e 31 da Constituição Federal. E que, ao lado da União, dos estados, do Distrito Federal, o município ou os municípios formam o federalismo brasileiro. Então, é a união indissolúvel entre entes federativos. Então, nós não podemos nos separar. Então, olha lá. Então, como ente federativo, e autônomo, então essa garantia de autonomia está lá no artigo 18, expressamente prevista na Constituição Federal. O município pode eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pode elaborar sua lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse uma Constituição municipal, porque existe a Constituição Federal, nós já vimos isso, lá no processo legislativo, existem as constituições estaduais e existe a lei orgânica. A lei orgânica contém os princípios fundamentais, e a divisão ali em relação aos órgãos públicos municipais. Ali nós temos também produzir leis e normas de interesse local, que está previsto lá no artigo 30. Então, a previsão constitucional do artigo 30, inciso 1, que diz que os municípios podem produzir suas leis de interesse local. Então, a lei orgânica, ela é uma lei que estabelece essa materialização desse interesse local. Os municípios também podem arrecadar tributos e prestar serviços públicos de sua competência. Lembrando que essa competência para tributos está lá no artigo 156 da Constituição Federal. Vamos ver agora quais são os requisitos para ser prefeito. Então, existem requisitos específicos. Então, vamos lá. Vamos pegar a Constituição. Você pega lá no artigo 14, no inciso 3º, vamos dar uma olhadinha, no artigo 14, inciso 3º. São as condições gerais para você ser eleito. Então, tem que ser brasileiro nato, e aqui, a regrinha também, para ser prefeito, você pode ser brasileiro naturalizado. Então, só para presidente da República, que é brasileiro nato. Mas prefeito pode ser brasileiro naturalizado também. Idade mínima é de 21 anos, está lá no inciso número 6, letra C. Então, quando você olhar na Constituição Federal, artigo 14, aí você dá uma olhada lá no parágrafo 3º, e aí você vai entender que você tem lá a letra C, o inciso 6º, letra C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito e também juiz de paz. Tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Aí também segue a mesma lei complementar, que é a lei número 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa. E também tem que ter o alistamento eleitoral, que é o título eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja,
Onde você vota, que você pode se candidatar a prefeito, não pode se candidatar a outro município, em outro município, diferente de onde você vota. E tem que ter também a filiação partidária. Vamos ver agora em relação ao sistema eleitoral municipal. O sistema eleitoral municipal tem características parecidas com o sistema eleitoral tanto estadual quanto federal. Então, é sistema majoritário em 2 turnos para municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, aí você fique atento que aqui a coisa começa a mudar. Sistema majoritário, ou seja, 2 turnos para municípios com mais de 200 mil eleitores. Se o município tiver menos, né, aí você tem lá sistema majoritário simples, em turno único, em municípios com menos de 2 mil eleitores. Essa é a regrinha lá do artigo 29, parágrafo 29, inciso 2 da Constituição Federal. Vamos ver agora em relação à responsabilidade do prefeito municipal. Aqui a regra também é o princípio da simetria. A responsabilidade do prefeito é regida, como eu já adiantei, pelo decreto número 201 de 1967. Vamos ver o artigo 4º, que estabelece quais são as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais que são sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Então, no primeiro momento, quais são esses crimes? Quando o prefeito tenta impedir o funcionamento regular da Câmara. Então, aí é uma invasão, uma quebra da divisão orgânica em que o Poder Executivo tenta manipular a Câmara. Então, essa infração em tentar impedir, tentar caçar a Câmara, aí é crime de infração previsto aí nesse artigo 4º. Segundo, quando o prefeito tenta impedir o exame de livros, folha de pagamentos e demais documentos que devem constar de arquivos da prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão da investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Então, quando a Câmara e as comissões tentam verificar obras, se não está acontecendo alguma propina por parte do prefeito e o prefeito tenta impedir isso, então é punível. Terceiro, quando o prefeito tenta desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e de forma regular. Quarto, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Quinto, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. Então, como presidente da República, como governador, o prefeito também tem essa responsabilidade de apresentar o orçamento. O sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Também lá no oitavo, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses de município, sujeito à administração da prefeitura, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então, tudo isso é previsão desse artigo 4º. Vamos ver a prerrogativa da função de prefeito. Assim como o governador, o prefeito também tem prerrogativa de foro como chefe de governo. Lembrando que chefe de governo é para prerrogativa de foro em relação a prefeitos e governadores. O presidente da República tem prerrogativa de chefe de governo e chefe de Estado. Então, aqui, os prefeitos têm as garantias como chefe de governo.
As garantias institucionais aqui do prefeito como chefe de governo estão previstas lá no artigo 29, no inciso 10º da Constituição Federal, e na súmula 702 do STF. Então, a prerrogativa de fórum do Tribunal de Justiça. Então, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeito restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual, inclusive os crimes dolosos contra a vida. Nos demais casos, ou seja, crimes de responsabilidade, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui há uma divisão, julgamento de prefeito, então há uma divisão entre o Tribunal de Justiça e o STJ. A prerrogativa do fórum do Tribunal Regional Eleitoral, que estará nas súmulas 208 e 209 do STJ, tá? Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. E compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal, ou seja, da competência do Tribunal de Justiça. Aqui, gente, a divisão, portanto, é em relação à origem da verba. Se a verba for, a origem dela, se a verba for do governo federal, a prestação de contas perante o órgão federal, aí você tem ao Tribunal Regional Federal. Mas, se a verba tiver origem de outra fonte que não seja federal, compete à Justiça Estadual Comum, portanto, o Tribunal de Justiça. Então, fica atento a essa divisão aqui, que ela é singular em relação ao Poder Executivo Municipal. Então, é pela origem da verba. Uma terceira, prerrogativa de fórum no Tribunal Regional Eleitoral por crimes eleitorais. Então, é o Tribunal Regional Eleitoral que julga o prefeito por crimes eleitorais. Então, resumindo, gente, preste atenção nisso. Crime comum praticado pelo prefeito. Se o crime for estadual, é o Tribunal de Justiça que julga. Se for o crime federal, é o TRF. Crime eleitoral, TRE. Então, prerrogativa de fórum no Tribunal de Justiça por crimes de responsabilidade, que são os crimes impróprios, crimes de ação penal pública punidos com a pena de reclusão de 2 a 12 anos. A apropriação de verba pública, por exemplo, previsto no artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto-Lei de 201 de 67. Ou de detenção de 3 meses a 3 anos por crimes de deixar de prestar contas públicas, por exemplo, previstos lá no artigo 1º, nos incisos 3 até o inciso 15 do mesmo Decreto-Lei 2001 de 67. Então, você tem que fazer o seguinte, ficar atento aqui. Pega o Decreto-Lei 201 de 67 e você vai dividir. No artigo 1º do inciso 1 e 3, o inciso 1 e 2, você tem um tipo de punição. E aí você tem um tipo de tribunal, uma instância de tribunal, que é do Tribunal de Justiça, e são classificados crimes impróprios, esses incisos, e a ação penal pública punível com pena de reclusão de 2 a 12 anos. Então, especificamente sobre artigo 1º, incisos 1 e 2 do Decreto 201 de 67. E aí você separa já os incisos 3 até o 15 do mesmo artigo 1º, aí já é competência. Aí o Decreto-Lei fala de a penalidade de 3 meses a 3 anos. Então, são penalidades diferentes, fique atento. Em relação à penalidade, ambos os casos têm a perda do cargo e exercício da função pública por 5 anos. Mas aqui preste atenção, quem denuncia? Qualquer cidadão eleitor, ou seja, tem que ter o título eleitoral. No caso do governador, tem que reconhecer firma dessa assinatura. Então, aqui também, pelo princípio da simetria, a mesma coisa. Cidadão eleitor,
ou também pode ser um vereador, essa é a previsão lá do artigo 5º, inciso 1, também o vereador pode fazer essa denúncia. Aqui nós temos que ter, para que haja a penalidade, tem que ter o quórum de maioria absoluta. Vamos ver agora a prerrogativa de fórum da Câmara dos Vereadores. O prefeito, então, tem a prerrogativa de fórum do Tribunal de Justiça e tem a prerrogativa de fórum na Câmara dos Vereadores por crimes de responsabilidade. Então, seguindo ali o princípio da simetria, crime de responsabilidade, a Câmara dos Vereadores tem a prerrogativa de fórum para julgar o prefeito. Então, são crimes próprios. Crimes próprios significa crime de responsabilidade. Crimes tipificados lá no artigo 4º, no Decreto-Lei 201 de 67. Então, os crimes são como ausentar-se do município por mais de 15 dias. Então, o prefeito não pode fazer isso sem autorização da Câmara dos Vereadores. Deixar de apresentar o orçamento municipal, a Câmara também, é crime aí de responsabilidade, que são crimes próprios. Aí vem as penalidades, aí você tem que ficar atento, porque a penalidade, aí você tem diferença. Crime de responsabilidade, a penalidade é exclusiva de cassação do mandato. Quem pode denunciar? Qualquer cidadão eleitor, o vereador, também com previsão lá do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei, e o quórum também é por maioria absoluta. E é importante lembrar o seguinte, que no ato da posse e ao final do mandato, o prefeito e também os vereadores devem fazer declaração pública de bens, para comprovar depois, ao final do mandato, fazer uma comprovação, uma comparação do que ele tinha de bens antes e depois de deixar o cargo. Vamos verificar agora como o assunto pode ser cobrado em concurso. Eu peguei aqui uma questão da FGV de ordem dos advogados, do exame de ordem. As contas do prefeito do município X não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentre outras irregularidades, aqui só lembrando, gente, que Tribunal de Contas do Estado, São Paulo e Rio de Janeiro têm tribunais de contas municipais. Nos demais, os prefeitos prestam contas para os tribunais de contas do Estado. Só essa observação. Então, aqui, as contas do prefeito do município X não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentre outras irregularidades, apurou-se o superfaturamento em obras públicas. Sobre o controle exercido pelas Cortes de Contas, assinale a alternativa correta. Letra A. O parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado pode ser superado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Letra B. A atuação do Tribunal de Contas configura exemplo de controle interno dos atos da administração pública. Letra C. A atuação do Tribunal de Contas do Estado somente será possível até que haja a criação de um Tribunal de Contas do município por lei complementar de iniciativa do prefeito. Letra D. As contas do prefeito estarão sujeitas à atuação do Tribunal de Contas somente se houver previsão na lei orgânica do município. Olha que profunda essa questão do exame. Quantas informações, quantos assuntos, todos aqui juntos. Descobriram já qual é a alternativa? Então vamos lá. A resposta é a seguinte, a alternativa correta é a alternativa A. A previsão está lá no artigo 31, no parágrafo 2º da Constituição Federal. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito, órgão competente, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, deve anualmente prestar. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, como é prefeito, é a Câmara Municipal que vai derrubar. A alternativa B está errada porque o Tribunal de Contas é instância independente, ligado ao Poder Legislativo, portanto, de controle externo e não de controle interno, como a questão apresenta. A alternativa C está errada porque o artigo 31, parágrafo 4º, não permite mais a criação de tribunais de contas.
Somente Rio de Janeiro e São Paulo ainda têm tribunais de contas, porque foram criados antes da Constituição Federal de 88. Porque a Constituição Federal de 88 proíbe a criação de tribunais de contas municipais. Então, quem tinha, quem não tinha, não pode criar mais. Somente Rio de Janeiro e São Paulo, como já tinham, permaneceu. Fortaleza também tinha, mas Fortaleza acabou extinguindo seus tribunais de contas municipais. A alternativa D está errada porque a atuação do Tribunal de Contas é previsão constitucional federal e também estadual, e não de lei orgânica municipal. Não tem nada a ver a criação de lei orgânica municipal em relação a tribunais de contas. Então, é constitucional, a Constituição que trata desse assunto. Deu para entender? Ok. Então, é isso. Ficamos aqui. Concluímos aqui o nosso módulo 2 do nosso curso. Então, agora nós já sabemos sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. Espero que você tenha aproveitado bem o nosso conteúdo. Peço que você aí compartilhe nas redes sociais, indique o nosso curso, comente com seus colegas. Quem sabe alguém está precisando também aprender esse assunto, que é um pouco espinhoso mesmo, ele é um pouco difícil. Depois que mistura tudo, você tem que ter bastante segurança para responder as questões. Outra coisa, se você não entendeu, pode comentar aqui na aula. Comente que eu respondo a você. Convido você para assistir e participar do nosso módulo 3 sobre o Poder Judiciário, que é o nosso próximo módulo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.